Glória a Deus, aleluia. Irmãs, parece que hoje vocês estão mais bonitas do que ontem. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Ontem eu falava com a irmã Roberta que vocês têm muito motivo de se alegrar aqui em Abreu Lima. Porque por onde a gente tem andado, tem algumas igrejas que os pastores estão adulando os crentes para vir para a igreja. Vocês aqui estão aperreados porque os crentes querem vir e não tem mais espaço. Não é Jesus que faz isso? É. E eu vou dizer uma coisa. Eu estava vendo essas mulheres ali, viu, irmãzinha? E eu sentadinha pensei uma coisa e eu vou compartilhar com vocês antes da gente entrar na mensagem. Eu estou pensando que quando foram fazer o Red Bull, vieram buscar receita com essa mulher. Foi elas que deram a receita do Red Bull. Não é possível, gente. 2 semanas de congresso. E se botasse 3, a mulher estava aqui. E se botasse mais outra, elas estavam aqui de novo. Só quem tem o Espírito de Deus aguenta um pancão desse, meu filho. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Amados de Deus, fim de festa envolve algumas coisas, né? Entre elas, envolve agradecimentos. E eu quero nessa oportunidade, em primeiro lugar, agradecer a Deus, ao Senhor que nos tem dado saúde, vigor, ao Senhor que nos tem trazido, nos tem levado. Então, em primeiro lugar, a minha gratidão a Deus. Segundo, ao pastor da igreja, pastor Roberto José, a sua esposa, irmã Iraci, que é presidente estadual do departamento feminino de vocês aqui. Quero agradecer o gesto, a confiança. Eu sempre digo, por onde tenho passado, que entregar um púlpito da casa do Senhor é um gesto de grande confiança, porque o pregador passa, pregou, plantou e vai embora. E quem fica para colher o que ele plantou é o pastor com a igreja, né? Então, eu sei que entregar um púlpito é um gesto de grande confiança. Então, eu quero agradecer a confiança, a nossa irmã Roberta, a todas as irmãs que com ela fazem também o departamento feminino, na pessoa da nossa irmã Iraci, e a toda a equipe de apoio, aos irmãos que fazem parte do traslado, em especial o nosso irmão pastor Leonardo, não é isso, amor? O pastor Leonardo, uma figura, está nos transportando. As irmãs ali da sala VIP, nosso irmão Wendel, que está aqui de lado com os nossos livros, enfim. Cada um fazendo a sua parte, contribuindo e favorecendo para que a nossa estadia e a nossa passagem por aqui seja o mais confortável possível. Isso é Deus que faz. Eu costumo dizer que um evento desse, muitas vezes a gente vê somente quem está no púlpito, mas há toda uma equipe nos bastidores. Para que elas possam ter um púlpito estruturado, tem que ter uma equipe na retaguarda boa para dar essa estrutura. Então, fica aqui a nossa gratidão a Deus por cada servo de Deus. Quero agradecer a todas as mulheres que oraram por nós, as pregadoras. Quero louvar a Deus pela vida das companheiras que estão aqui conosco, né? Que sempre estão ministrando, pela vida dos servos e servas de Deus que ministraram aqui. Aqui passou muitas mulheres, irmã Madali, irmã Rafaela, e lá vem Carolina, e lá vem irmã Azi, e por aí vai. Isso tudo é Deus. Eu costumo dizer, quando eu estou nos eventos, que às vezes a pessoa está ministrando, eu digo, amor, falo para meu esposo, Deus tem muito instrumento lindo, gente. Deus tem muito instrumento lindo. Nessa orquestra que ninguém fica devendo nada para ninguém. Às vezes é um clarinete, é baixinho, mas é instrumento. Às vezes outro é um trombone, é altão, mas é instrumento. De maneira que quando junta o som de um mais suave com outro de mais impacto, é tudo isso, é essa gama de diversidade de dons que fazem a melodia ficar bonita, né? Se fosse uma música só com trombone, era coisa feia. Se fosse só com clarinete, era coisa feia, né? Então, para que essa ópera, né, que essa música, que esse louvor a Deus, em forma de trabalho, ele surta exatamente essa beleza, o manifestar de Deus na vida de cada um como instrumento. Portanto, não fique
jamais preocupada se você não tem a habilidade que outra tem. Você vai trabalhando para o Senhor com a habilidade que Deus lhe deu. E é dessa forma que Ele vai sendo glorificado. Amém? Aleluia. Eu vou abrir um parênteses antes de entrar na mensagem. No comecinho da minha jornada, eu entrei em conflito. Porque eu vi as irmãs naquela época pregando, tudo durinha, né? Pedestral. Pedestral comigo nunca fez paz. Eu não sei o que é isso. Eu e pedestral, a gente parece que não tem assim, uma parceria boa. E eu vi aquelas irmãs tudo, né? Durinha, pregando. Aí quando eu comecei a ver que Deus começou a me levantar para a palavra, que eu andava para lá, andava para cá. Gente, não me desse uma filmagem minha, eu pregando, que eu não queria nem ver. Aí um dia eu comecei a dizer, Jesus, eu queria tanto ser como essas irmãs, que prega tudo assim, durinha, direitinha no púlpito, não sai para canto nenhum. Eu perco as estribeiras, vou para um lado, vou para outro, Não, não queria ser assim não, eu queria ser essas que ficam durinha, engomadinha, bonitinha, né? Parecem umas bonequinhas. E eu fiquei em conflito, ainda lá, isso há mais de uns 34 anos atrás. Eu já tenho 34 de estrada. Meu primeiro congresso foi em 91. E aí eu me lembro que eu em conflito, ninguém sabia, só eu e Deus. E sempre que eu estava orando de madrugada, eu dizia, Jesus, eu sei que tu me usa, mas eu não queria que tu me usasse assim, não. Eu queria que tu me usasse durinha, como as irmãs, quietinha, assim, num cantinho só, suave. Aí Deus me dá umas palavras de lapada para o povo, eu digo, os outros tu usa para consolar, e eu não. Aí um dia eu vou para um trabalho do ciclo de oração em Natal, onde eu carregado de irmãs, cheio de irmãs, saíram de Mossoró numa alegria só, e eu fiquei na penúltima cadeira daquele ônibus. Eu ia só participar do trabalho. Ia uma caravana de Mossoró e eu ia com elas. E no meio dessa estrada, isso é para você entender que Deus sabe exatamente quem você é e como lhe usa, na sua habilidade, do seu jeitinho. E no meio da estrada, aquela alegria, umas tocando, outras cantando, e aquela alegria de mulher quando vai viajando, aquela caravana. De repente, Deus tomou uma irmã de um bairro longe que estava viajando com a gente. Eu nunca nem tinha visto aquela irmã. Ela vem lá da frente do ônibus, vem marchando, passa por todo mundo. Quando a festa chegou, parou na minha cadeira, botou a mão no meu ombro e disse, por que te questionas pela madrugada? Como eu te uso? Acaso pode o instrumento dizer para o tangedor como ele deve manejar? Tu tem dito assim, Senhor, eu quero que tu faça comigo assim como elas, que elas são bonitinhas, mas eu te digo, uso como quero. A elas levantei de um jeito, a tu levantei de outro. Elas eu uso daquela forma, mas tu eu uso como trovão. Eu digo, então pronto, pega o trovão aí no meio do mundo, Jesus. Até hoje estou eu trovejando aqui para a glória de Deus. Amados, aí fora continuam os nossos livros, eles já estão na reta final. Vencendo a Tristeza, o nosso primeiro livro, trata da história da personagem Leia. A única mulher da Bíblia que com uma semana de casada ganhou uma rival, mais nova, mais bonita e mais amada. Mas Deus fez essa mulher triunfar, e o Deus de Leia é o Deus dessa igreja. Segundo livro, Intercessão, um clamor necessário. Esse livro ele foi tema de monografia do meu bacharelado de teologia. E quando eu defendi a minha monografia, o meu professor disse, você tem na mão um livro, qualquer tempo que você quiser, você lança. E aí eu não pensava em lançar, mas Deus abriu a porta, foi lançado. Intercessão, um clamor necessário. É um apanhado de homens que foram intercedendo ao longo da narrativa bíblica e como Deus usou a intercessão em favor do seu povo através desses homens. O terceiro não é meu, mas é um livro que me acompanha, de Dr. Hernando Pinheiro. Ele é médico, servo de Deus, é psiquiatra. O Psiquiatra Responde. Nesse livro você encontra respostas sobre doenças da mente. Muitas vezes você tem uma irmã lá na congregação que ela num dia ela é alegre, chega para você, beija, abraça, aquela alegria. No outro dia ela passa com mais de 1000, parece que nem lhe conhece. Aí você que também não conhece o problema dela, diz, menina, essa irmã é cheia de lundum, é cheia de nó das costas. Às vezes não é nem nó das costas que a bichinha tem, é só uma bipolaridade que ela tem, que não foi tratada, né? E você fica dizendo que a bichinha tem um nó nas costas. Então, em vez disso, você compra um livro desse e vai ler, que é para você entender a irmã. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia.
Vou só precisar de um pouquinho de água aqui. Aleluia. Amados, veio ao meu coração um texto bem conhecido da palavra de Deus. E nesse texto, ontem a gente falou um pouquinho sobre 3 mulheres que floresceram no cenário do Egito. Sifrá, Puá e Joquebede. E hoje a gente vai falar de uma mulher que também floresceu. E não diferente de Sifrá, Puá e de Joquebede. Elas florescem num cenário de perseguição, de opressão, de medo, de dor, de sentença de morte. E essa mulher resolve florescer em plena guerra, debaixo de um domínio que era, aos olhos humanos, intransponível. Mas Deus faz essa mulher triunfar. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 4. Juízes, capítulo 4. Glória a Deus. Versículo 3 e versículo de número 4. Nós vamos ler apenas esses 2 versículos. Diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Preste bem atenção, violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel quando? Naquele tempo. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. A Bíblia nos relata essa história bem conhecida de Débora, a única mulher juíza a ocupar um cargo político por indicação do seu povo. Débora ocupa o juizado na 4ª posição, foi a 4ª juíza de Israel, até então só tinha homem. E ela foi, no quadro dos juízes, o 4º lugar, porém, uma mulher. Aleluia. A Bíblia nos diz que naqueles dias Israel estava debaixo do domínio cananeu. Azor, que era a principal importante cidade ao norte de Canaã, ficava mais ou menos a 6,5 km a sudoeste do Lago Uli. E era lá exatamente uma rota comercial. Estava instalado nos dias de Débora. A Bíblia diz, lemos agora aqui, que diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O quadro era um quadro de opressão, era um quadro de subjugação, era um quadro de domínio cananeu. Mas foi dentro desse cenário de domínio, dentro desse cenário de opressão, que Deus resolveu levantar alguém. Porque sempre que o seu povo está necessitado, Deus resolve levantar alguém. E falando em levantar alguém, eu abro o parênteses aqui. Lembra de ontem, quando eu assumi a tribuna aqui, o púlpito, que vocês levantaram e estenderam as mãos? Naquele ato de intercessão, vocês não sabem, quando eu chego ali dentro, foi detectado pelo anti-hack que a gente tinha contratado, que todo o trabalho de hackeamento feito no Instagram tinha caído por terra. E hoje eu achei interessante, uma irmã entrou no meu WhatsApp e disse: Irmã Aparecida, quando eu vi as mulheres de Abreu e Lima se levantando e orando, eu entendi que a vitória ia chegar ontem mesmo. É nesse quadro de opressão, é nesse quadro de guerra, é nesse cenário caótico que Deus resolve escutar o clamor do seu povo. A coisa pode até parecer a bancarrota, enquanto Deus não escuta o clamor. E quando eu falo que enquanto Ele não escuta, não é que Ele não esteja antecipadamente escutando. É que a Bíblia diz que Deus atenta. Escutar, Ele escuta toda hora, todo instante. Mas tem hora que Deus diz: epa, está na hora de eu entrar em cena nessa causa aqui. Vou parar essa situação. Oh, aleluia. Os filhos de Israel clamam, por quê? Porque o dominador era cananeu, fazia 20 anos, 2 décadas. Ora, você passa 2 dias numa prova, já fica doido para sair dela, imagine 20 anos. Israel subjugado debaixo do domínio de Jabim,
rei em Azor, debaixo do domínio de Cícera, o comandante do exército. Portanto, era um cenário de violência extrema. Somente aqui, no capítulo 4 de Juízes, você vai encontrar essa expressão. E ele oprimia os filhos de Israel violentamente. Você vai ouvir em outras passagens dizer que os filhos de Israel estavam oprimidos. Mas a palavra violentamente só aparece aqui. E como ela aparece aqui, nos dá para entender que era algo insuportável. Era algo que aos olhos humanos já estava a ponto de ninguém aguentar mais. E é nesse cenário de violência, que Deus resolve levantar esta mulher. Aleluia. Por quê? Porque a época dos juízes, se você olhar direitinho, você vai ver que a Bíblia mostra que a época dos juízes foi uma época onde houve mais depravação. A Bíblia diz que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Era uma época de falta de domínio, de governo, era uma época de depravação, era uma época de fraqueza moral, era uma época de cegueira espiritual e era uma época também de fragmentação política. Então, o opositor, ele tinha tudo isso a favor dele. A cegueira espiritual, ele tinha a favor dele a depravação moral do povo, ele tinha a favor dele a fragmentação política que Israel também estava sofrendo. A Bíblia nos mostra ainda que era um cenário de debilidade com relação à resistência. Eu gosto muito da versão NTLH, quando no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: os israelitas escolheram deuses novos, então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. Despreparado total para guerrear. Foi esse cenário de despreparo para a guerra onde Deus levantou Débora, a mulher que atendia debaixo das palmeiras entre Ramá e Betel. Uma mulher que atendia debaixo das palmeiras se levanta como uma palmeira no meio desse vento forte, no meio dessa tempestade. O inimigo estava forte, ele estava preparado. A Bíblia diz que ele tinha 900 carros de ferro. E deixa eu dizer a você, carros de ferro na época de Jabim era o melhor que tinha na época. Por quê? Porque as carruagens eram verdadeiros tanques de guerra. As carruagens, elas eram feitas de ferro e madeira, e elas tinham lancetas nas rodas. E quando elas começavam a passar no arraial de guerra, quem era soldado que ela conseguia, ela já rateava, ou seja, ela cortava, ela mutilava os pés dos soldados israelitas. Era esse cenário. Muito carro de ferro, muita carruagem, totalmente preparado, Jabim dizendo o que fazia e acontecia, mas havia uma mulher sendo levantada como uma palmeira. O cenário era um cenário de preparação forte do inimigo e era um cenário desfavorável aos olhos de Débora, para que ela surgisse. Porque era um cenário de liderança masculina. Ficava aos nossos olhos mais fácil Deus levantar qualquer soldado, qualquer oficial, qualquer comandante, para dar o pontapé inicial da tropa, sim ou não? Alguns estudiosos chegam a conjecturar de que Baraque tinha tudo para ter sido levantado no cenário de Israel, talvez até como um rei. Porque Deus estava dando a ele a oportunidade de guerrear, mas temeu. Mas foi nesse temor de Baraque que Deus resolveu levantar uma mulher como palmeira. Aleluia. O cenário era de crise política e espiritual. Política e espiritual está claro. E onde é que eu vejo a crise espiritual? Capítulo 4, versículo 1 diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Onde tem desobediência, tem crise espiritual. Se eles tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, isso quer dizer que o povo pegou outra rota. E quem pega outra rota, sempre erra o caminho. Porque as coisas de Deus é na rota certa. Oh, aleluia.
O cenário era de crise espiritual e a Bíblia prova isso. Capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que logo se escolhiam deuses novos e a guerra estava às portas. Portanto, havia idolatria e havia diversos pecados. Crise espiritual generalizada. Se escolhendo deuses novos, tomando rumo novo, tornando a fazer o que era mal, Israel estava sendo reincidente no pecado. Guerra, crise espiritual. Quando a Bíblia fala, quando eu falo que tinha uma crise política, olha o que diz o capítulo 4, verso 2. E entregou o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã. Aí eu gosto muito dessa versão e diz mais, versículo 3. E Jabim oprimia duramente os filhos de Israel. Crise política. Aconteceu lá atrás a morte de Eude. Eude, que significa união em hebraico, havia morrido. Ele era o segundo juiz libertador. Mas uma mulher chamada Débora, cujo nome significa abelha. Alguns estudiosos dizem que Débora era abelha em tempo de paz, mas em tempo de guerra era uma vespa. Aleluia. Eu acho que você entendeu o que Deus quer tratar com a gente aqui. Na época de paz a gente é abelha, mas na época de guerra a gente é vespa. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus levanta essa mulher para florescer num cenário de impossibilidade. E o que é florescer? Florescer é cobrir-se de flores, é desabrochar. No sentido figurado, florescer é prosperar, florescer é desenvolver. E o cenário improvável, ou seja, é um cenário que não tinha possibilidade. Por quê? Porque havia uma guerra e na guerra sabia-se que poderia se contar mais com homens. A presença masculina era predominante, mas havia uma mulher que debaixo das palmeiras entre Ramá e Betel, ela tinha um negócio com Deus e ela mantinha contato e a conexão com o céu estava aberto. E aonde tiver uma mulher posicionada, tocou, que ela deixe desobstruído o canal do céu, vai ter um Deus disposto a se revelar na vida desta mulher e habilitá-la para enfrentar a guerra. Nesse cenário de guerra, esse cenário de predominância masculina, essa mulher floresce. Mas por que ela floresce? Porque mulher que crê no chamado de Deus, elas florescem em cenários devastadores. O que é isso, irmã Aparecida? Mulheres que ouvem a voz de Deus e cuja conexão com o céu está desobstruída. Na hora que a guerra se levanta, ela ouve a voz de Deus para ter direcionamento. Na hora que o opositor se levanta e fica de pé, ela ouve a voz de Deus para se posicionar. Deus não vai esperar que você morra sem combater. Ele conta com você para ser uma combatente no cenário de guerra. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Não é para retroceder quando a guerra se levantar. Ei, papai não quer você cavilosa para quando a guerra se levantar, você ir para cima de uma cama, dizer que está deprimida, que vai morrer, que vai tomar um remédio para esquecer o problema. Que conversa é essa? Você vai para o joelho, você vai se munir, você vai se preparar, você vai se posicionar, porque o cenário é de guerra, e se é de guerra, ele precisa de uma guerreira, não é apenas de uma mulher frouxa chorando. Oh, aleluia. A Bíblia mostra ainda que mulheres que creem no chamado de Deus. E por que eu falo chamado? Houve um chamado de Deus para Débora. Ela recebeu a mensagem da convocação das tribos de Zebulon e Naftali lá debaixo das palmeiras. Foi ela quem disse a Baraque: arrume a tropa, chama as tropas de Zebulon, Naftali, convoca o povo, vai ter guerra. Mulheres que atendem o chamado de Deus, elas florescem aonde Deus a tem levantado. E quando Deus nos levanta para florescer, o sobrenatural acontece.
Não tem que estar preocupado se está dando ibope. Você tem que entender que se Deus chamou você para a guerra, o sobrenatural dele vai acontecer. Mas eu não sei guerrear, mas ele vai lhe dar habilidade para guerrear. Mas se eu não sei manejar escudo, ele vai lhe dar o manejo do escudo e o manejo do armamento. Você vai estar escudada e armada, mas a guerra chegou e você tem que se levantar nesse cenário. Oh, aleluia. A Bíblia nos mostra que Deus levanta naqueles dias Débora como se fosse alguém que participasse do esquadrão de elite. Se você ver o cântico de Débora, no capítulo 5 de Juízes, nós vamos ver coisas que a gente não viu em todo o capítulo 4. O capítulo 5 de Juízes, ele fornece informações riquíssimas de uma batalha que foi travada, de uma mulher que venceu, aleluia, confiando. Quando chega no capítulo 5, versículo 9, ela diz: meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo, louvai ao Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que mulheres que florescem, elas abraçam oportunidades que ninguém abraçaria. Desafio não assusta mulheres que florescem, pelo contrário, desafio as motiva. Tem gente que é tão desmotivado que se disser vai tomar conta do ciclo de oração na congregação tal, é longe, o sol é quente, é difícil o ônibus, é difícil o trajeto, é difícil isso, é difícil a coisa. Não, mulheres que florescem, aleluia, elas abraçam desafios que ninguém abraçaria. Elas resolvem assumir a liderança do que ninguém assumiria. Oh, aleluia. Débora aceita o desafio. Ela não se deixou intimidar. Alguém deve ter chegado para Débora e deve ter dito: você está lembrada que Jabim tem 900 carros de ferro? Realmente ele tem os carros de ferro. Mas o Deus que falou comigo debaixo da palmeira, ele vai marchar na minha dianteira. Nessa tarde eu pergunto a você: você conhece a voz do Deus que se revela? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Ela aceita o desafio e não deixa que o poder bélico cananeu a intimide. Meu filho, para você enfrentar cananeu, você tem que ser hebreu raiz. Tem guerra que para você enfrentar, você tem que saber exatamente quem é o Deus a quem você serve. Tem guerra que você enfrenta que Satanás chega todo dia buzinando no ouvido, não vence, não sai, não tem jeito, mas está você lá firme, forte. O vento vem, o vento balança, você vai para lá, enverga, mas não quebra. Lá está você, palmeira, feito Débora, dizendo: Deus que me prometeu é fiel, não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, falaria e não o cumpriria. Glória a Deus, aleluia. Essa mulher abraça, eu gosto muito dessa versão da NTLH, quando chega no capítulo 5, versículo 7, que diz assim: nas cidades de Israel não havia ninguém, elas ficaram vazias, até que você, Débora, se levantou para ser mãe em Israel. O medo era tão grande, que as cidades, a Bíblia diz que não tinha mais viajantes. As cidades ficaram vazias, as estradas estavam... Jabim monopolizou estrada, monopolizou o domínio. O povo não tinha escudo nem lança, em outras palavras, ele estava deitando e rolando. Mas sabe o que é que eu me admiro quando eu vejo um cenário que Satanás parece estar deitando e rolando? É porque quando Deus chega... Oh, aleluia. Ele brada e o inferno escuta a sua voz. Ele brada e diz: aqui você nem deita e nem rola. Aqui você desarma a barraca e vai cantar de galo no outro terreiro. Aqui é terreno santo.
Repá, neque, viesse. Aqui é propriedade escolhida. Aqui é cidadela forte. Aqui é cidade murada. Rabá, eu toco. Essa mulher abraça algo que ninguém jamais abraçaria. Escute, todas as vezes que Deus convidar você para abraçar algo que você se acha impossibilitada, esse é um cenário que você tem que abraçar confiando quem Ele é. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mulheres chamadas e comprometidas como Débora, elas florescem. Não precisa de reconhecimento, não precisa de status, não precisa de público, não precisa de aplauso, aleluia, não precisa, é no silêncio, é no anonimato, é ela florescendo lá na congregação, é ela florescendo lá naquela área. Ninguém pode estar vendo o trabalho, mas ela está lá feito uma Débora, florescendo debaixo da palmeira, dizendo lá que Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Ela está lá florescendo. Pode, ninguém está vendo, mas o Deus de Débora te vê. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Florescem no silêncio, florescem no reconhecimento. E aqui eu abro um parêntese. Nós estamos vivendo uma era de comparação. Segundo alguns estudiosos, nós vamos ter na última década o maior índice de pessoas depressivas por causa da exposição nas redes sociais de uma vida perfeita. As pessoas comem ovo e vão para a rede social arrotando caviar. Postam uma vida que não tem. Acreditam numa história que não vivem. E estão lá. E quem está é do outro lado, que muitas vezes olha e diz: oh, que vida boa. E agora eu trago o ditado da minha velha mãe Lourinha, que já dorme no Senhor: vida boa é dos outros. Cada um sabe o sapatinho onde aperta. Aleluia, é no secreto da tua casa, no meio das suas dores, nas suas batalhas travadas, que você sabe quem é o Deus que você serve. É no reino espiritual, é na ausência do reconhecimento, é na ausência, aleluia, do status, que Deus, o Deus da identidade, se revela. Essa mulher floresce debaixo da palmeira. Aleluia. Você exercer uma liderança num lugar propício é fácil. Mas essa mulher, ela foi uma líder. Aleluia. À sombra de uma palmeira próximo à sua casa. Oh, aleluia. Glória a Deus. Florescer é também desabrochar habilidades para determinadas tarefas. Florescer é desabrochar chamadas. Florescer é arregaçar as mangas, se envolver num projeto. Ah, irmã, e aqui eu abro esse parênteses. Tem gente que ele quer florescer simplesmente se for para estar sentado no púlpito, simplesmente se for para estar com o microfone na mão, simplesmente se for para estar na liderança. Ei, quer florescer? Arregaça a manga, vai para a retaguarda. E o Deus de toda a boa dádiva, Ele está te vendo lá. Ele está te vendo. Ele vai te recompensar. Tem recompensa para o teu trabalho. Tem recompensa para o arregaçar das mangas e colocar a mão na massa. Oh, aleluia. Aleluia. Essa mulher floresceu. Ela desabrochou num cenário totalmente de predominância masculina. Essa mulher floresceu debaixo de uma palmeira. É interessante que até então você não ouvia falar de Débora. Mas quando a Bíblia traz Débora, a Bíblia traz as raízes. Aleluia. Ela atendia todo Israel que ia a ela a juízo. Oh, aleluia. Glória a Deus.
E ela começa na narrativa bíblica, Deus começa a mostrar as habilidades de Débora. Débora foi mediadora, Débora foi conselheira, Débora foi consultora. E uma coisa que me chama a atenção na vida de Débora, Débora entendeu que o chamado dela naquele momento era para tirar o povo da apatia. Aleluia. Era para tirar o povo da inércia. O chamado dela era para liderar. E aqui eu abro um parêntese. Aos liderados, tenham misericórdia dos seus líderes. Tem líderes desejosos de entregar o cargo por causa da apatia da tropa. Porque é chamando, é puxando. Parece que está puxando um cabo de guerra. E é uma dificuldade. O povo querendo ser adulado, querendo ser ajeitado. Ei, você não precisa ser adulado, ajeitado para entrar na tropa, não. Aliste-se, o comandante te convoca. Ai, deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu estava no Vale da Depressão na época. A minha filha Sara fez 36 anos agora, dia 6 de julho. Faz 36 anos que Deus me curou. E eu no Vale da Depressão. Quando uma noite o Senhor me deu um sonho. Naquele sonho o Senhor me mostrava uma tropa enorme. E o comandante daquela tropa, ele se comunicava com os soldados apenas com os olhos. E eu vi aquela fileira toda, todo mundo fardado, aquela coisa mais linda. Ele comunicava e todo mundo levantava a perninha, batia a continência e ia no passo que o comandante comunicava com os olhos. E quando eu vi aquela tropa, eu ficava, isso tudo em sonho, eu ficava olhando sem entender. E aquele comandante olhava para mim. E quando ele olhava para mim, eu entendia que ele queria que eu entrasse lá atrás, na linha da tropa. Aí quando ele olhava para mim, que eu entendia, eu dizia, eu não. E ele fazia um gesto com os olhos, e eu entendia que ele estava me convocando para entrar na tropa. E eu olhava para mim, eu não estava de farda. E eu ficava querendo dizer, eu não estou de farda, eu não estou preparada, eu não estou bem vestida como o exército para entrar. Mas ele ordenava mais uma vez com os olhos. E eu mesmo tímida, eu ia lá para o final daquela fila. Quando eu chegava no final da fila, que eu olhava para ele, que eu olhava para mim, eu já estava de farda. Tudo que o comandante quer é que você se apresente na tropa. A farda ele cuida. A habilidade ele dá. A pontaria será certeira. E quando eu olhava, que eu via que eu estava já com aquela roupa, com aquela farda de soldado, eu olhava para ele, ele me ensinava, mandava eu marchar. E eu dizia que eu não sabia marchar. Quando de repente aquela tropa grande que saía marchando, e lá saía eu lá atrás marchando também. Oh, aleluia. Nessa tarde é tarde de mulheres aprender a marchar. É tarde de arregaçar as mangas. É tarde de liderado dizer para os seus líderes, conte comigo. A preguiça vai ter que bater em debandada. Débora é levantada no cenário de inércia. Ela é levantada no cenário de apatia. Ela foi como um rolo compressor que Deus levantou naquele tempo. Porque Deus estava querendo abalar as estruturas do domínio cananeu. Lá no teu bairro, quem vai abalar as estruturas do domínio maligno lá é tu. Se alista, entra na tropa. Olhe para quem está do seu lado e diga, acorda que entra na tropa. Acorda, entra na tropa. Acorda, entra na tropa. Acorda, entra na tropa. Jabim vai matar. Os carros de ferro vêm aí. Acorda, não é tempo de dormir. Entra na tropa. Rabanei viacé. Nimicho. Ela foi o instrumento que Deus levantou para tirar o povo da inércia. E o que é inércia, irmã Aparecida? É falta de movimento. Inércia é falta de atividade. Inércia é indolência. Mas deixa eu falar no meu nordestinês que eu gosto. Inércia é preguiça, camarada. Não aparece para fazer, mas critica quem faz.
Não aparece para colocar a mão na massa, mas depois de feito fica dizendo que a massa está do jeito, está de outro. Acaba com isso. Vigia na terra, se alista na tropa, o general convoca. Ramantecase. Ela foi um instrumento para tirar da inércia, para tirar da apatia. E o que é apatia? A ausência de entusiasmo. Apatia é desinteresse. Apatia é indiferença. Sabe aquela turma da indiferença? O congresso está todo mundo se preparando e ela chega, olha. Não participa de nada. Não quer comprar o kit. Aí quando vê o negócio pegando, a coisa já boa, já gostosa, aí fica aperreada querendo entrar na porta de última hora. Ah, não dá certo não. Aqui é para soldado que vem de antecipado. Aqui é para soldado que se prepara. Aqui é para soldado que quer, já está listado e quer bater continência e marchar com o general. Quem marcha com ele, libera o brado, porque Deus quer quebrar a cadeia. Cadeia da inércia está sendo neutralizada. Quando Deus estava me dando essa palavra, Ele me lembrou de uma irmã que eu tive o prazer de conhecê-la. Ainda dentro do contexto que Deus usa você, na sua pequenez e na sua instrumentalidade. O nome dessa serva de Deus era Irmã Tonita. Ela congregou comigo na congregação do Alto São Manuel 1, lá em Mossoró. Na época eu liderava o departamento feminino da congregação. Irmã Tonita era aquela mulher calada que você olhava para a Irmã Tonita e eu comecei a orar a Deus e comecei a levantar. Aqui você chama de comissão, lá a gente chama de equipe. Então eu comecei a levantar uma equipe de visita para o bairro, uma equipe de visita. Aí eu queria uma equipe de visita para o hospital. E eu orando a Deus, quando foi uma madrugada, eu disse: Senhor, eu preciso de uma mulher para assumir a liderança da equipe de visita no hospital. Eu já tenho quem visita o ciclo de oração, a equipe que vai visitar o ciclo de oração. Eu já tenho a equipe que vai visitar as famílias, as casas. Mas eu preciso de alguém que visite o hospital. E na minha mente não vinha ninguém. E quando foi uma madrugada eu orando, o Senhor disse: Irmã Tonita. E eu disse: não, jamais. Irmã Tonita não abre nem a boca, Jesus. Como é que eu vou botar Irmã Tonita? Ei, muitas vezes você está escolhendo com os olhos. Mas Deus sabe escolher bonito. As escolhas de Deus é maravilhosa. Eu disse: não, eu vou orar mais um pouquinho nela, não. Olha eu, querendo ungir os outros pela beleza. Orei mais uma semanazinha. Quando foi na outra semana eu disse: Jesus, eu preciso de uma mulher para botar na frente da equipe que vai visitar o hospital. Porque no hospital a mulher tem que ter aquele traquejo, não pode altear a voz, tem coisas no hospital que tem norma, para ela poder entrar e sair, tem que ser uma mulher que saiba agir. Eu preciso de uma mulher para visitar o hospital. E o Espírito Santo disse assim: eu já te dei Tonita. Oh, aleluia. Eu disse: Jesus, eu vou obedecer a tua voz. Eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. Meu irmão, quando eu avisei que ia ser... Primeiro um dia eu cheguei na igreja, comecei a orar. Eu digo: pois se for Irmã Tonita, eu vou cedo hoje para o culto de oração. E eu quero que quando eu levantar da oração, seja a primeira mulher que eu veja. Fui para o culto cedo, cheguei lá, me ajoelhei, orei, fiquei: Jesus, eu estou aqui. Quando terminar a oração, eu quero a minha resposta. Quando eu vou me levantando da oração, Irmã Tonita aí entrando na porta. Olhou para mim e disse: hoje eu cheguei atrasada, mas cheguei. Oh, aleluia. Eu não tive mais dúvida. Aleluia. E eu disse: mas Jesus, o que é que essa mulher calada desse jeito vai falar no hospital, Jesus? Meu Jesus.
Quando eu anunciei, fiz a reunião, e elas tudo querendo, porque tem gente que acha que você tem que escolher a mais falante, a mais apresentável, a mais chique, a que anda no salto, mas Deus quer aquela que está lá no cantinho. Eita, recebe, né? Eu sou o Deus que abra a oportunidade. Quando eu fiz a reunião com o departamento feminino, pense numa dificuldade. Todo mundo ansioso, eu deixei a equipe do hospital por último. Quando chegou no final, irmã Aparecida, é a equipe do hospital. Eu disse, vai ser Tonhita. Todo mundo ficou um olhando assim para as outras. A irmã Tonhita olhou para mim, eu tinha chamado ela antes, irmã Tonhita, eu quero que a senhora seja a pessoa que vai direcionar as mulheres do hospital. A senhora vai ser a diretora da campanha do hospital. Ela olhou para mim e disse, irmã Aparecida, eu estou toda me tremendo. Eu poderia até dizer à senhora que eu não queria, que eu não ia aceitar. Mas pela madrugada eu orando, Jesus apareceu para mim assim, claro, irmã Aparecida, uma mão me entregando um bebê e disse, você receba, zele, amamenta e cuida. É coisa boa conversar com mulher que tem segredo. O Deus que se revela para você na madrugada está bradando, vou entrar com providência, vou abalar a estrutura, vou trazer o desterrado e tu vai cantar na terra. Limite. Ela disse, eu aceito, mas eu estou toda me tremendo. O que é que eu vou dizer no hospital? Eu disse, nem eu sei. Mas vá, minha filha, Jesus vai lhe ajudar. Distribuí as equipes. Volto já para Débora, não esqueci dela não. Uma semana eu ia com a equipe das casas, que eu ia caladinha, só para ver como é que elas estavam trabalhando. E nunca dava certo devido à minha agenda de eu ir com a equipe de Tonhita. E eu dizia, Jesus, eu botei Tonhita lá, não sei nem como é que Tonhita está. Toda vez que era o dia da equipe do hospital, acontecia uma coisa, não dava para mim chegar para mim com a equipe de Tonhita. Quando foi um dia, eu cheguei tarde, eu tinha de resolver umas coisas no centro, eu digo, mas eu vou, hoje eu vou. Quando cheguei na congregação, as irmãs disseram, elas foram, hoje elas já saíram. Mas elas vão começar lá pelo Hospital Santa Luzia. De lá elas vão para Almeida Castro e vão para aqueles hospitais. Me deu a rota delas. Quando eu entrei no Hospital Santa Luzia, eu procurando a equipe. Quando eu chego no leito, num quarto que tinha um paciente no leito, estava a Tonhita na borda do leito, segurando a mão. A pessoa aceitando Jesus como Salvador. E Tonhita orando. Irmão, aquela mulher falava coisas tão lindas. Deus deu uma graça àquela mulher para visitar hospitais. Deus deu àquela mulher uma estrutura tão grande. Ei, pare de achar que fulano não sabe, só quem sabe é você. Aleluia. Deus tem tanto instrumento lindo para usar na terra que ainda não foi revelado, mas será revelado para o momento da igreja da última hora. E eu fiquei na porta do quarto, as lágrimas correndo. Eu digo, Jesus, Tonhita que nem abre a boca, olha como está falante. Quando a gente chega, as outras nos outros quartos, era de duas em duas, mas nesse Tonhita tinha ficado só. Quando a gente chega no corredor, vão visitar mais outros pacientes. Quando a gente já estava para sair do hospital, era um hospital bem grande na época, funcionava tudo, hoje bem menos. Lá vem uma enfermeira correndo. Irmãs. Procura de irmã Tonhita. Irmã Tonhita parou e eu na equipe. A senhora foi a irmã que estava lá com fulano de tal, aquele paciente. Não foi? A irmã Tonhita foi. A senhora não fez uma oração neste tanto por ele? Foi. Ele acabou de falecer. Mas Deus tinha levado Tonhita lá.
Você vai ser a Tonita que vai ser o instrumento de Deus naquele lugar. Oh, aleluia, aleluia. Essa mulher chamada Débora, ela é levantada no cenário de apatia, no cenário de comodismo, para florescer. Por quê? Porque florescer envolve posicionamento. Ninguém floresce sem se posicionar. Deus anda à procura de mulheres posicionadas. Florescer envolve etapas. Quando Débora é levantada, ela delega. Quando Débora é levantada, ela dirige. Quando Débora é levantada, ela planeja. Há muita gente que pensa que Débora foi no cavalo, com a espada, na frente, tomando na frente dos homens. Foi não, irmão. Ela foi como líder espiritual do exército. Era aquela que quando os soldados chegavam, abatido, achando que ia perder, ela diz: Deus falou comigo debaixo da palmeira. O Senhor vai nos dar vitória completa. O Senhor vai fazer algo. Mas Débora não tem escudo, mas Ele vai fazer. Mas não tem lança, mas Ele vai fazer. Uma espécie de líder espiritual da caravana foi Débora. Aleluia. Florescer envolve etapas. Tem gente que vê você no lugar, aí acha que você caiu ali de paraquedas. Não porque ela hoje é presidente de comissão, não porque ela hoje é chefe de departamento feminino, mas esquece que você lavou banheiro, esquece que você foi professora de escola dominical, esquece que você fez parte da cozinha. O que é isso? Tudo isso são etapas de um florescimento. Aleluia. O florescer, ele se dá por estágio, por etapa. Primeiro vem os brotos, vem as folhas, para depois surgir, aleluia, a verdadeira flor. Aleluia. Florescer exige essa postura. Ninguém floresce em cima do muro. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Ninguém floresce em cima do muro. Tem uma turma que não quer se envolver com nada, não quer arregaçar manga para nada. Aí fica com raiva quando aquelas que arregaçam começam a florescer. Aí veja só, aleluia, todo florescer, ele não começa em cima do muro, ele começa no solo. Quando a Bíblia nos compara com a palmeira, é porque a palmeira ela tem raízes profundas. Uma palmeira, existe mais de 2.000 tipos de palmeira. No Brasil tem mais de 300. E quando a palmeira ela está no solo, quando ela vem sair uma pontinha para fora, é porque ela já está com quilômetros, metros, aleluia, de raízes. Aleluia. O florescer exige etapa, exige solo. Ninguém floresce em cima do muro. Aleluia. Deus não trabalha com crente em cima do muro. Tem pessoas que elas não querem se envolver. Elas querem simplesmente o título. O status. Levanta um trabalho lá na congregação. Vamos, está aqui. Trabalho de oração. Bota as outras para orar e ela mesma não dá um exemplo. Se tu levantou o trabalho, quem tem que chegar primeiro é tu. Tu é quem tem que ser a cabeça do trabalho. Levantar trabalho de oração para as outras orar é fácil. Eu quero ver levantar e estar lá no joelho orando com as outras. Esse é o papel de quem lidera. Quem lidera, lidera pelo exemplo. Ninguém lidera sem exemplo. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu falo que florescer exige solo, é porque Deus chama mulheres da última hora para ser mulher pé no chão, sabendo o seu espaço, sua área de atuação. Deus não chamou a gente para ser mulher deslumbrada, para ser mulher que se leve por qualquer coisa. Tem mulher que é muito deslumbrada. Se ela postar uma foto e alguém dizer que linda, ela já está achando que é mesmo. Deslumbrada. Aí Satanás diz: olha, eu vou entrar por essa brecha dessa carente. Eu vou mostrar o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer logo um escarcéu na vida dela. Deus está chamando para essa última hora mulheres pé no chão.
Mulheres que sabem qual é o chamado. Aleluia. Débora se levanta como uma mulher patriota, uma mulher decidida, uma mulher corajosa, uma mulher confiante em Deus, uma mulher destemida, uma mulher motivadora e motivada. Deixe Deus lhe levantar com a área do seu conhecimento, sabendo a sua atuação. Minha mãe dizia que quando Deus tira os dentes, Ele larga a goela. Aleluia. Glória a Deus. Entenda a sua área de atuação. Se você foi levantada para atuar naquela área, fique na área que você foi levantada. Não se meta a querer fazer o que você não foi chamada para fazer. Não é porque você é uma mulher de Deus que você é a pastora, não, da sua congregação. Não, lá tem pastor, lá tem dirigente, lá tem homem que Deus levantou. Se você quer estar abençoada, esteja debaixo de uma autoridade espiritual. Porque depois que você sair, você está quebrando o princípio. Débora não quebrou o princípio. Ela chama Baraque e diz: porventura não saiu Deus diante de ti? Convoca a tropa. Está escrito. Convoca a tropa, porque Deus já saiu diante de ti. Aleluia. Aí eu acho interessante, quando no versículo 6 ela diz isso. Aí Baraque disse: eu só vou se tu for. Ela disse: eu irei. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ela foi chamada para a peleja, aleluia. Tenha conhecimento da sua função. Aleluia, ninguém floresce sem saber o conhecimento da sua função. Dirige o ciclo de oração, aí tem uma secretária. A secretária chega, chama a gente, convida a gente, bota para cantar, bota para fazer, bota para isso, bota para aquilo. E a dirigente fica olhando. Às vezes é porque a dirigente é mais velha, a outra é mais nova. Ei, mas o fato de você ser mais nova não lhe dá autoridade para você passar por cima de quem é mais velha, não. Respeita o princípio de autoridade, porque Deus vai te honrar na terra. Fica na tua posição. Débora ocupa o espaço no exército e diz para Baraque: certamente eu irei contigo. E a Bíblia dizia: ela se levantou e partiu. Aleluia. Mulheres que florescem, elas estimulam outras a florescer. Elas não sentem ciúme. Gente, ciúme na obra de Deus é uma ferramenta tão usada pelo inferno, que estava tudo muito bem entre Saul e Davi. Estavam indo, pelejando as guerras, Deus dando vitória, voltava todo mundo feliz. Mas no dia que entraram pelas portas de Jerusalém, as mulheres tocaram o pandeiro e começaram a dizer: Deus deu a Saul milhares e a Davi deu 10 milhares. Pronto, a Bíblia diz: desde aquele dia, Saul já não via Davi mais com bons olhos. Tenha cuidado com a ferramenta do ciúme. Aprenda a olhar para essa irmã que está do seu lado. Ela é um instrumento. Ela pode não ser igual a você, mas é instrumento. Ela pode não parecer com você, mas é instrumento. Ela não pode não ter a habilidade que você tem, mas ela é instrumento. E nessa grande obra precisa de tu e precisa dela também. Aleluia. Mulheres que florescem estimulam outras a florescer. Glória a Deus, aleluia. Quem é você na obra? Você é uma ciumenta ou é uma estimuladora? É uma ciumenta ou é uma valorizadora de talentos alheios? Quem é você na obra? Oh, aleluia. Essa mulher era tão desprovida de ciúme que ela chama Baraque, a Bíblia mostra que ela encoraja. Ela diz: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. E o Senhor saiu, porventura não saiu o Senhor diante de ti? Baraque desceu o monte Tabor e 10 mil homens após ele. Ei, quando a mulher é estimuladora na obra de Deus, ela não quer saber quem é que vai vencer. Ela diz: levanta, vamos junto. Levante, a guerra está travada. Levanta, Deus vai ser glorificado no arraial cananeu. Oh, aleluia.
Tem tanto cananeu que precisa ser abatido, e vai ser abatido é pelas Déboras que Deus vai levantar na última hora da igreja na terra. Aleluia. Jabim, certo que fazia, acontecia, confiando nos carros de ferro, mas a palavra de Deus nos adverte, aleluia, que o cavalo pode até se preparar para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Oh, aleluia. Qual era a mensagem de Débora? Eu acho que quando eu falo em ciúme, sabe o que é que me vem à mente? Moisés. Números capítulo 11. Josué, quando vê Eldade e Medade profetizando no arraial, corre em procura de Moisés e diz: meu senhor, eles estão profetizando, proíba-lhes. A respostinha de Moisés foi boa, curta, grossa, temperada. Quando Moisés prestou atenção àquilo, quem estava ali era o espírito de ciúme. Moisés detectou. Moisés olha para Josué e diz: tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo de Deus fosse profeta, e que Deus, o Senhor, lhe desse do seu espírito. Está preocupado, Josué? Porque Deus está levantando profeta? Eu quero é ver profeta no meio do arraial. Está preocupado, Josué? Porque alguém está profetizando? Eu quero ouvir é profecia no arraial. Está preocupado, Josué? Porque alguém está bradando? Eu quero é ver Deus bradar no arraial. Ah, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Eu pergunto, tem profeta aí? Tem profeta aí? Tem profeta aí? Tem profeta aí? Se tem profeta aí, libera. Se tem profeta aí, se encha. Se tem profeta aí, manda o espírito de ciúme bater em debandada. Se tem profeta aí, motiva a outra. Se tem profeta aí, assuma a peleja, porque Deus está bradando no arraial. Limite. Deus dá uma mensagem tão direta. Porque tem gente que Deus usa uma maneirinha, mas tem outro que Deus usa mesmo assim na direta. Deus dá uma mensagem tão direta a Débora, que a Bíblia nos diz, capítulo 4, versículo 6, que ela mandou chamar Baraque. Está escrito. Ela mandou chamar Baraque. Ela deu a palavra. E a palavra era: vai, atrai gente para o monte Tabor. Toma contigo 10.000 homens dos filhos de Zebulon e Naftali. Aleluia. A palavra era tão direta que quando chega no versículo 7, a promessa de vitória e o lugar designado para a batalha. Ei, tem gente que eu fico impressionada com um tipo de gente que ela tem assim: irmã, eu estou aqui, mas eu não sei porquê. Deus levanta a mulher para fazer uma coisa na congregação, e ela pega o microfone. Não faça isso não, minha filha. Você acabou com a credencial que Deus acabou de te dar. Eu estou aqui, mas eu nem sei porquê. Não, minha filha, se oriente. Em nome de Jesus, se oriente, minha filha. Tenho certeza que se Jesus botou você lá, Ele já vinha falando com você faz tempo. Oh, aleluia. Débora sabia o Deus que ela servia. Aleluia, a mensagem foi direta. Olha, o versículo 7 tem a promessa de vitória e o lugar designado. Atrairei para ti, para o ribeiro de Quizon, a Cícera. Pode ir lá para o Quizon, porque Cícera vai para lá. Oh, aleluia. Atrairei o capitão do exército de Jabim, com seus carros, com a sua multidão, e o darei na tua mão. Pode ir para o ribeiro. Lá vai ter capitão, vai ter carro, vai ter tropa, vai ter cavalaria. Mas não se preocupe não. Pode ter a cavalaria do inferno todinho, mas é na beira daquele ribeiro que eu vou liberar a vitória. Eu os darei na tua mão.
Minha filha, depois que Deus diz que vai dar na tua mão, ei, você fecha a mão e marcha por fé. Você fecha a mão e caminha por fé, e glorifica por fé, e floresce por fé, e profetiza por fé. Repa, deca, deve, sio, manai. E vai na autoridade da fé que Deus está lhe dando. Remenda, é que essa. Atrairei para o ribeiro. Quem vai chamar o inimigo para o ribeiro não é você não, é Deus. Quem vai envergonhar a tropa do inimigo não é você não, é Deus. Quem vai fazer o inimigo? Irmão, eu fico olhando, as coisas de Deus é muito linda. Deus é, tudo dele é perfeito. Tudo de Deus é perfeito. Jabim confiando nos carros de ferro, Deus diz, vou levar tudo para a beira do ribeiro, vou mandar água, mas vou fazer uma chuva torrencial, e vou mostrar que quando eu quero, eu ganho na chuva e na lama, mas eu ganho. Oh, aleluia. Você serve ao Deus que tem estratégia. Oh, aleluia. Alguém tem bradado lá dentro da sua casa, tem dito, eu vou viver assim, nasci assim, vou morrer assim. Aí Deus nesta tarde manda liberar para você. Aleluia. Nasceu desse jeito, mas vive desse jeito, mas não morre desse jeito. Eu vou mostrar que assim não morre. Eu tenho sentido graça de Deus nesse lugar. Nasceu assim, vive assim, mas não morre assim. Deus está quebrando o grilhão de madeira, um jugo. O jugo de Jabim era pesado, viu, minha filha? A Bíblia diz, ele oprimia Israel violentamente. Mas não tem jugo que Deus não quebre não, viu? Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade. Não tem jugo que Deus não quebre, Ele querendo quebrar, quebra. Ele disse, quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo e aquiete-se. Pataca nebiacé. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Jugo pesado de Jabim. Glória. Libera o glória. Tem glória de Deus nesse lugar. Marcha para o ribeiro, Débora. Floresce como a palmeira, Débora. Porque Deus vai destronar este Jabim. Se for preciso mandar chuva, Ele manda chuva. Se for preciso desconhecer dinheiro, o camarada desconhece dinheiro. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas vai soprar um vento nas 4 cumieiras da tua casa. Para Deus te dar uma vitória. Ai, porque tem demônios prendendo esta vitória. Mas nesta tarde Deus diz, desfaço com sopro. Eu quero só ouvir a igreja. Jabim será destronado. Aguarde a chuva, Débora. Prepara a panderola,
porque vai ter festa no Arraial e vai ser ligeiro.